Povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui, atrasamos aí uns minutinhos. Ontem nós tivemos dois eventos, né? Duas lives. E aí precisamos desmontar tudo e montar tudo. Nós tivemos uma cerimônia de casamento, em seguida um culto fora da igreja, na calçada, um culto de Santa Ceia. Então tudo isso desmontou o som e a gente acabou de adequar aqui a nossa parte de som, né? Por isso atrasamos um pouquinho, mas chegamos, já estamos aqui. Eu quero agradecer aqui o Samuel, que Samuel tem trabalhado triplicado, é o nosso sonoplasta. Todo o tempo eu estou gritando: Samuel, me socorre. E o irmão Ronaldo, que estava sumido, apareceu, irmão. Apareceu. Ó. Quem me perguntou, cadê Ronaldo? Não viu no culto ontem? Tá aqui, ó, o homem. Ó. Paz do Senhor para Paz do Senhor para todos. Deus abençoe de uma forma poderosa. E hoje vamos estar aqui compartilhando com o pastor mais essa lição abençoada sobre a perseverança, né, em perseverar na questão da oração e ter uma comunhão maior com Jesus através da mesma, né? Tudo bem, então vamos dar início nossa live. Nós já temos aí 36, está aumentando. Os irmãos estão chegando. É assim, né? Vai entrando, por favor, vai compartilhando. E tá aí, ó. Pai do Senhor, pastor Flávio Ronaldo. Tava com saudade, né? Irmã Fátima, lá do Novo Juazeiro. Pronto, irmã Fátima, tá aqui o irmão Ronaldo. Vamos lá. Nós vamos iniciar mais um trimestre e vamos lá para as explicações. O trimestre passado, ele foi todo comprometido do ponto de vista de reuniões presenciais, né? Nós nos socorremos aqui com as lives. Nós fizemos praticamente quase todas as aulas online. Desde que houve desde o começo a gente vem fazendo as lives e ministramos toda a lição do trimestre passado, que foi sobre a carta de Paulo aos Efésios. O que a CPAD decidiu? A CPAD decidiu, sabendo que a pandemia foi logo no início do segundo trimestre, e aí os irmãos que são colportores, as casas, as lojas que vendem revista da Escola Dominical, pegam da CPAD e repassam para os alunos, elas ficaram com esse material retido, né? Foram poucos os irmãos que compraram as revistas. E o pedido tinha sido feito, então essas revistas ficaram retidas. A CPAD não ia receber de volta. Esse material tinha que ser ministrado. Nem todas as igrejas têm o recurso de utilizar as mídias sociais. Então a CPAD decidiu que esse trimestre está começando hoje, de maneira presencial, né? Aliás, ela decidiu que esse trimestre seria utilizada a revista anterior, a que nós estudamos. E do ponto de vista das reuniões presenciais, é a revista que nós vamos utilizar. Elas estão represadas com o nosso irmão Luiz Pedro, e agora, logo que a gente tem a liberdade de voltar a congregar, essas revistas vão ser utilizadas lá na aula presencial, ok? Contudo, nós vamos iniciar hoje a revista que seria do terceiro trimestre. Vamos estar estudando sobre despertamento, avivamento espiritual. E mesmo que a gente retorne e fique estudando a lição anterior na igreja, aqui nós vamos estar, para os irmãos que participaram da lição durante o período do isolamento, nós vamos estar encontrando um meio de estar ministrando a lição desse trimestre, em live, tá bom? Vamos ver como é que nós vamos fazer, vamos nos adequar a essa realidade. Então, por enquanto é isso, não tem ainda as lições disponíveis, eu baixei aqui
a lição é os princípios divinos em tempos de crise. Esse é o assunto que nós vamos estudar, os princípios divinos em tempo de crise. E vamos falar sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição de hoje, Daniel ora por um despertamento. Então essa é a explicação de como nós vamos nos conduzir neste período. Uma saudação aí para Cione Pinheiro, Ismael Pereira, Val Nogueira, Presbítero Vanderluz, Érica Menezes, Adriano Lima, Socorro Brasil, Iradi Moura, Irmã Fátima, Helenita Almeida, Rosa Oliveira, Girlane, Daniele Santos, Rubens Souza, Adriano Oliveira, Ronaldo Torres está aqui, Leilane Carvalho, Silene Victor, Daniele Santos Vitorino, Claudiana Barbosa, esses irmãos que eu já vi aqui no Face, né? Daqui a pouco eu faço um cumprimento aos irmãos que estão conosco no YouTube. Quer fazer, irmão Ronaldo? Você tá no YouTube? Manda um alô aí para cada irmão que está no YouTube. Dá para você... Aqui no chat, né? Não está ainda, não? Aí, não, você vê quem está aí, né? Não, as pessoas lá do lado, ó. Aí. Tá aí. Manda um alô aí. Quem é que tá aí conosco? Tá aqui nosso querido Samuel Lima da Silva, né? Não sei se é o presbítero Samuel. Jonas Gonçalves, Cleide Souza, Regilânia Alves, Luísa Santos, Ismênia Rodrigues da Silva, Edinaldo Santos, Duarte Torres, não sei se é o presbítero Duarte. Sim. Olha aí. Cleide. A irmã Cleide, também Bernardo Júnior, deve ser o filho do pastor Bernardino, né? Sim. Então, tem muita gente já aqui. Leonardo também. Marques Carene, Marcos Silva, pastor Marco Brasil, pastor Juvenal Silva, pastor Júnior, lá em Porteiras, Eliana Santos. Então vamos fazer. Pastor Luciano Oliveira, lá na Bahia, tá entrando agora também. Aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar, iniciando. Nesta oração, eu quero orar pela escola, por mais um trimestre, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de nos congregar. Mas vou orar também pelo Arthur, filho da irmã Cleide, da igreja El Shaddai. Arthur está precisando de um avivamento, né, irmã Cleide? Está passando por um tempo de crise, né, assim? Os princípios divinos em tempo de crise. Vamos orar pela irmã Inaci. Irmã Inaci está lutando lá também contra o Covid, mas vai vencer, Inaci. Orar pela Isabelinha, de 3 anos, né? Ela tem um problema de saúde, mas vai vencer. O evangelista Edson, que está em UTI, pastor Joel Cardoso, pastor Zé Augusto, a mãe do irmão Wellington, a sogra da irmã Denise. Rapaz, a irmã Iradi também vai vencer, né? Nós vamos vencer, irmãos. Deus nos dará vitória, Deus te dará vitória. Vamos orar ao Senhor, né? Glórias a Deus. Ora aí, irmão Ronaldo, fazendo oração inicial. Pai, em nome de Jesus, nós nesse exato momento entregamos as nossas vidas, meu Deus, e apresentamos, meu Deus, as vidas dos nossos irmãos em todo o planeta, em que estão enfrentando, meu Deus, lutas, esperando por um milagre, por intervenção divina, porque nós não temos a quem recorrer senão a Ti. Meu Deus, olha, meu Deus, de uma forma poderosa, carinhosa, meu Deus, pelos Teus filhos que estão, meu Deus, acometidos por essa enfermidade terrível, meu Deus, esperando, meu Deus, por um milagre. Meu Deus, a irmã Iradir, irmão Edson, meu Deus, todos aqueles irmãos que foram citados, o nome aqui pelo nosso pastor. Meu Deus, toma a primazia, o primeiro lugar
desse trabalho nessa manhã, dessa live. Glória a Jesus. Que ela vá de encontro, meu Deus, aos nossos corações, para nos despertarmos, a estarmos, meu Deus, em oração, para podermos combatermos, meu Deus, o inimigo que é invisível. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, assim nós te oramos, assim nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero desafiar um casal estar comigo na escola dominical hoje. Tiago e Tatiane. Tiago e Tatiane. Parabéns, Tiago e Tatiane. Ontem foi a cerimônia de bênçãos, foi transmitido para o mundo todo, ao vivo, né? No YouTube, no Facebook. Não pudemos ter aglomeração. E antes da Santa Ceia, dentro da igreja, nós montamos ali no púlpito, no altar, né? E fizemos a cerimônia. E o Tiago é o dirigente da nossa congregação Manaim. Parabéns para eles. Eu quero ver se Tiago já acordou. Tiago, você já acordou? Tatiane, já fez o café do Tiago? Agora é a esposa, Tatiane. Agora tem que fazer o café. Tiago, tem que ajudar a esposa aí, Tiago. Ela vai fazer. Você diz assim: eu lavo a louça, mas não seco. Ela faz o café, você toma e lava a louça e seca a louça também, Tiago. Vai ajudar a Tatiane. É uma bênção. Parabéns para Tiago e Tatiane. Irmão Hermilson, presbítero Tuíta, Pai do Senhor. Lúcia Silva. Irmão Aguineton Matos, filho do pastor Nego. Irmã Marlene. Estamos chegando. Nós já estamos aí com 65, né? Daqui a pouco está em 100. Mas vamos lá. Eu vou louvar a Deus. A lição de hoje sempre indica um hino, e o hino que nós vamos cantar da harpa cristã é o hino 84. Pega aí a sua harpa, cante conosco o hino 84. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Hino 84 da harpa cristã. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Vamos de novo. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor. Um terremoto e vento após, no céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e bem estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei um Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou
aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia! Hoje foi um pouquinho difícil, nós desmontamos tudo e estamos... Mas a gente conseguiu louvar a Jesus. Jesus é bom. E nós vamos, em nome do Senhor, convidar você para estar já lendo a palavra. Só fazer esse acesso aqui. Glórias a Deus. E louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá para a lição de hoje. A lição de hoje. Glórias a Deus. Nós estamos com 70 irmãos online. Isso já é uma grandeza. Eu louvo a Deus. Eu sei que pode ser muito mais, mas vou pedindo meus irmãos aí para compartilhar. Para abençoar as pessoas, né? Na verdade, só criar uma sala, que aí automaticamente seus amigos veem e vão entrando. É? Você cria uma sala? Você só aperta para criar uma sala de vídeo, aí os seus amigos veem e vão entrando, ó. Aqui eu já criei uma já. E os amigos estão entrando? Meus amigos vão entrando. Muito bem. Então vamos à lição de número 1, 5 de julho de 2000. Baixar os retornos aqui para a gente não confundir. 5 de julho de 2020, o assunto da lição é Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. O texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. A verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Olha aí, ó. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos, né? Glórias ao Senhor. Essa influência no céu, mover os céus, como diz os cantores, né? Os poetas, quando a gente então canta, Deus levanta-se do trono, quando a gente ora, Deus levanta do trono. E essa é uma linguagem... É uma linguagem antropomórfica, né? Antropomórfica, né? Para mostrar um Deus assim na forma humana, de levantar, de ouvir, tá certo? Mas, na verdade, quando a gente ora, o céu se move, Deus atende, Deus ouve, né? Deus responde. O crente que tem uma vida dedicada à oração, ele influencia o céu. E ele influencia a terra. Você vai ver na lição de hoje que
a oração pode promover mudanças nacionais, mundiais. Eu vivi uma experiência na cidade que eu fui pastor, a cidade do Cedro, e eu tive que tomar uma decisão, ou foi trazida para mim uma situação que naquele momento era uma situação tão difícil, e eu disse para aquele irmão: meu irmão, é o seguinte, nós vamos orar, você não vai tomar decisão nenhuma, nós vamos orar. Meus irmãos, nós entramos em oração e houve mudanças no cenário nacional. Houve uma mudança assim, que não tinha nem previsibilidade, nem se imaginava. E aquilo me socorreu e socorreu a igreja. Então, você orando, você influencia, faz transformações na terra. Você orando, vou contar aqui, orando pela família, orando pelos meus irmãos. E houve um caso em que um irmão meu, esteve dentro de uma cena de assalto em ônibus. E ele escapou. Ele tinha... se imaginasse o que é que ele era, que ele é policial, se imaginasse, e se conseguisse pegar e abrir a bolsa dele, meu irmão estava morto. E aí um dia, a gente conversando sobre isso, ele disse assim: Deus, eu tive muita paciência, muita tranquilidade. Eu digo, foi oração, meu irmão. Oração, a oração moveu, deu livramento, cancelou sentença de morte, influencia a terra, transforma a realidade. A oração tem esta amplitude de ação. Ela influencia o céu, a terra, e ela age até contra os poderes malignos. Glórias ao Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe? A leitura bíblica do dia. Vamos lá? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Glória a Jesus. Vamos lá, vai dar certo. Daniel capítulo 9, versículo 1 a 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, versículo 17 a 19, e Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Então são vários textos, né, ajuntados aqui para a compreensão dessa lição. Eu quero cumprimentar o pastor Cícero Luiz, está lá na região norte. Lá na região norte ou é oeste, alguma coisa assim. Vamos ler, irmão Ronaldo, aí a lição? Amém. Daniel capítulo 9, 1 a 3, 6 e 10, 2 e 17 a 19, e Esdras de 1 a 5. Acompanhe aí a leitura. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo de número 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros
não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, ou seja, era um decreto: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora das dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Essa é a leitura. A irmã Socorro Costa está nos acompanhando, é professora da classe das senhoras, né? E ela disse assim: eu tenho essa revista de julho de 1993. Na verdade, fala-me Deus. Essa revista, ela foi escrita pelo pastor Eurico Bergstein, já dorme no Senhor. Como é o nome? Eurico Bergstein. Olha aí, rapaz. Você não conheceu? Não, 93 eu nem... É o pastor que tem maior número de publicações de revistas da Escola Dominical. Da CPAD, né? Nenhum outro pastor até então superou o pastor Eurico Bergstein, né, na questão de... Parece um nome alemão, né? Baxter. Parece, né? Ele é estrangeiro, né? Bem, então, a CPAD, certamente com o Espírito de Deus, considerando esse tempo de crise que estamos vivendo, né, está trazendo essa lição que foi estudada em 1993, os princípios divinos em tempos de crise. Em tempos de crise, né? A nação de Israel encontrava-se expatriada, encontrava-se fora da sua terra e já havia passado de um reino para outro reino, e a situação do povo não era uma situação de tranquilidade. E aí esse povo tinha que vencer, né? E essa lição, então, vai estar, esse trimestre todinho, vai estar nos dando grande auxílio, né? Grande ajuda nesse tempo de dificuldade que estamos passando. O objetivo geral dessa lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra de Deus e orar. Veja bem, é conscientizar, e você precisa estar conscientizado. Eu preciso me conscientizar. Obreiros do Senhor. Olha, meus irmãos, nós fizemos, para você ter uma ideia como isso é relevante esse assunto e como ele é. Ora, 93 estava se dizendo isso, está se repetindo isso em 2020. São quantos anos? 27 anos. 27. 27 anos depois. Olha só, eu fiz 2 semanas atrás uma pesquisa, um levantamento
essas lives que nós estamos fazendo, esses cultos, toda a programação da igreja, da sede, está sendo replicada para o campo todo, as 34 congregações. Então nós temos o culto de oração na segunda, nós temos o único trabalho que não está acontecendo é o culto de rua, é o culto de campanha nos lares, né? Mas o culto de oração está online. O culto da quarta-feira, nós fizemos um curso bíblico. O culto da escola do ciclo de oração na terça-feira, na quinta-feira. O culto de doutrina na sexta-feira. O culto de senhora uma vez por mês. O culto de mocidade de crianças uma vez por mês. O culto da Santa Ceia uma vez por mês. A escola bíblica dominical e o culto dominical. O culto de domingo, né? Culto da família, culto evangelístico, culto de louvor, culto de missão, enfim. E nós fizemos um levantamento para ver o nível de importância. Eu até fiz uma pergunta: qual é o culto mais importante? Tem algum culto? Muita gente disse assim: todos são importantes. Mas a pergunta não tinha a intenção de saber se eles eram importantes no ideário humano. Era no prático, a importância é no prático. Se ele é importante no prático, então não tinha que haver uma disparidade tão grande, uma distância tão grande entre o culto do domingo para o culto da oração na segunda-feira. Aliás, o culto da segunda-feira de oração, o culto da escola, do estudo, deveria mostrar sua importância, sim, por ter acessos, por ter frequência, por ter presença, a exemplo do culto de domingo, do culto da sexta-feira. Mas o que é que acontece? Como já era em 1993, como é no dia a dia, na vida prática, se manifestou na vida online, na vida virtual. Os cultos de leitura da palavra, de estudo da palavra, por exemplo, nós estamos com 77 pessoas aqui, ou 77 pessoas ativas. Com as salas, deve ter aí 100 e tanto, 200 pessoas. A nossa escola bíblica dominical, ela chega a ter 600 visualizações no Face, me parece que é isso, mais 300 e tanto no YouTube. Mas ontem o culto de Santa Ceia, só o casamento ontem teve 1.500 visualizações no Face. Então, os cultos de leitura da palavra, de estudo e de oração, eles são menos visualizados, eles são menos frequentados. E a lição de hoje chama-nos para, atenção, para o objetivo central dessa lição. Que a gente compreenda, que os crentes compreendam, que homens e mulheres, jovens e crianças, obreiros compreendam que o culto da oração, que o culto da palavra, do estudo da palavra, né? Ou seja, conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra, de orar, em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Nós precisamos, irmãos, estudar a palavra e orar. Crente precisa compreender isso. E eu peguei essa realidade para mostrar como isso é contemporâneo também. Como isso é atual. A necessidade que os crentes têm. Se nós lermos mais a palavra, estudar mais e orar mais, meus irmãos, nós teremos mais conquistas, mais vitórias, seremos mais fortalecidos. A igreja será mais abençoada e abençoadora também. Então esse é o objetivo geral da lição. Até mesmo, pastor, porque há uma similitude entre essa época que estava ocorrendo esses dias trabalhosos e os dias de hoje. Houve um problema em que Salomão, na verdade, ele deixou o reino depois foi dividido, depois as pessoas foram levadas cativas, né? E aí vem uma revelação de Deus mostrando para Daniel que aqueles dias de sofrimento estava prestes a acabar. E nos dias de hoje nós estamos passando por calamidades no mundo inteiro,
né? Certo que não de forma simultânea. Acontece um evento... E não nos mesmos níveis, nas mesmas realidades. Exatamente. Né? A pandemia, em alguns lugares, a gente não escutou nem falar. Isso, exatamente. Mas estamos... E aí qual é o despertar? Porque o dia da regeneração está próximo. Qual é o dia da regeneração? É o dia do arrebatamento. Está próximo de findar esses dias de sofrimento. Então é o dia de despertar agora para que... Porventura, quando o Filho do Homem vier na terra, vai achar alguém o esperando? Eu disse no outro culto, se Jesus vier, se tiver uma pessoa só que vai subir, levanta a mão. Eu estava no culto. É porque eu estava no culto. Você também estava no culto. Você também vai subir? Então tem que estar despertado. É isso que você considerou, né? Exatamente. As similitudes, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos aqui... Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrara-se o melhor caminho para a vitória do servo de Deus sobre os seus inimigos. Vê bem, esse princípio. E aí o irmão Ronaldo vai entrar na introdução. Você vai entrar na introdução. Vou só fazer um tópico daqui. Olha só. Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrava-se o melhor caminho para a vitória do servo de Deus sobre os seus inimigos. Você pode ver. Toda vez que Israel passava por período de aflição, quando eles não aguentavam mais prova, porque o problema é quando a pessoa diz, não, tá bem. Aí não busca Deus. Mas quando não dá mais, ora. Mas se é uma verdade que a oração vai promover um despertamento, o despertamento vai me levar a orar, e isso vai me dar condição de vencer minhas crises, minhas dificuldades, por que eu tenho que relaxar na oração em tempo de bonança para poder vir tempo de privações? Né? Porque normalmente é isso. A gente descuida, relaxa. Dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio. Dormiu, aí o inimigo veio e trouxe o problema. Mas se a gente tiver despertado, né, não é que não vamos ter problemas genéricos, gerais. O mundo jaz no maligno. Mas, certamente, nós estaremos muito mais fortalecido, muito mais equipado, muito mais protegido, né? Tá certo? Por exemplo, quem cuidou bem da sua saúde agora e está do ponto de vista das defesas, da imunidade, está bem. Está imune, né? Do seu organismo, a sua imunidade está bem, né? As vitaminas, você não tem problema de saúde nisso, naquilo. O que acontece com esse problema? Ele é leve, ele é absolutamente leve. Quase irrelevante. Irrelevante, né? Alguém não vai nem saber. Mas se não tiver tido cuidado, né? Aí pode agravar, tá certo? Então, é isso. A gente precisa estar em oração. Irmão Ronaldo, você vai para o ponto inicial, senão a gente vai passar 2h30 falando nessa lição, porque ela é boa. Ótimo, excelente. Introdução. Então, na nossa introdução da revista, fala que os crentes fiéis, eles brilham como a luz, né? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, né? O que é isso? Na verdade, um pouco de aula de astronomia, né? Nós entendemos que Deus criou o Sol e criou a Lua, são os luminares, um para governar a noite e outro para governar o dia, né? Nós sabemos que o nosso sol da justiça é Cristo, né? É Cristo. Nós, em si próprio, nós não temos luz. Assim como a lua, ela não tem luz própria. A luz, ela reflete a luz do sol. A lua, à noite. Então, nós, as similitudes aqui, nós temos que refletir no mundo a luz de Cristo. Para isso, nós temos que estar em consonância, assim como os astros também estão, né?
Então, os crentes fiéis, eles brilham como luz, né? Nessa geração corrompida. Por que geração corrompida? Porque o pastor já falou aqui que o mundo jaz do maligno. O mundo, ele cambaleia, ele anda a passos largos para cair na própria cova, né? No próprio abismo, né? Existe um sistema, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não viesse a resplandecer na vida deles, né? O versículo 15 diz, para você continua, o versículo 15 de Filipenses 2 diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis. O crente tem que resplandecer como astros no mundo. Pronto, já... Não é astro de show, não, assim. Não, é os astros lá que nós estamos falando. Não, porque agora eu vi uma músicazinha aí, que eu chamo de músicazinha, que ser crente é fama, ser crente é uma música evangélica, saiu na rádio, na gospel. Evangélica não, é misturada, né? Ser crente é fama, ser crente é chique, ser crente é sucesso. Não, ser crente não é essas coisas, não. Ser crente é ser um batalhador pela fé, é ser uma pessoa resignada, uma pessoa humilde, uma pessoa que suporta lutas e vence pela força que recebe de Deus, né? Viver no meio de uma geração corrompida é que a maioria das pessoas, elas seguem um sistema em que tudo a gente vive de politicamente correto. Então, viver no meio de uma geração corrupta dessa, você tem que andar na contramão. E aí você, obviamente, vai ter muitos inimigos. Porque, afinal de contas, as pessoas, elas dizem que você quer ser diferente, você quer ser melhor do que os outros, né? Por que é que nós estamos tendo um problema agora, de uma forma governamental, no nosso governo? Porque eu não estou querendo falar de política, mas é necessário, porque nós temos que entender a questão de você viver de uma forma íntegra no meio de uma geração corrupta. Enquanto nós não estamos vendo nada, nenhum presidente da República, falando assim de questão de corrupção, muitos estão procurando colocar picuinhas, alguma coisa para desvirtuar as pessoas do governo. Então, eu te dei uma palavra aqui porque nós temos um universo de pensamentos, né? Olha, meus irmãos, eu não quero que ninguém se atribule, porque um momento ou outro a gente fala em uma coisa contextualizada dentro do cenário nacional, né? Essa questão, você não tem como desassociar a vivência no mundo, a vivência na terra, a vivência no Juazeiro, no Brasil, na América, em qualquer canto, sem os contextos governamentais. Muito bem. Você vê que a lição de hoje vai mostrar que, se não fosse a oração de um crente, um presidente ou imperador de uma nação não tinha tomado a decisão de resolver favorecer os judeus e reconstruir o templo. Assim? É verdade. Daniel, na Babilônia, tinha lá uma equipe num processo de escolha, porque ele ia ser escolhido o príncipe das províncias. Tinha lá uma equipe fazendo uma devassa na vida do Daniel para poder encontrar alguma coisa para poder acusar o Daniel, para prejudicar. Então, ninguém fica atribulado. Se você tem um ponto de vista que você prefere esse caminho ou aquilo, agora não tem como a gente tratar, e eu não aceito essa história de que um pastor não pode tratar de questões políticas. Olhe para a minha vida, se eu sou uma vergonha para a igreja, para a sociedade, onde é que eu... O senhor ensina sexo, pastor, dentro Ensino. Eu estava dizendo para o Tiago que o Tiago não veio, o Tiago não está assinando aula hoje, por quê? Porque ele casou ontem, foi o que ele foi fazer. Pronto. Não diga não. Não. Tá bom, vamos. Então, meu irmão, o pastor está só dizendo que nós temos que aprender lidar com essas situações, porque fazem parte do nosso cotidiano, tá bom? Então, meus irmãos, só andando aqui rápido, porque, como o pastor falou, a lição é muito boa, tem muitos assuntos para falar, e o tempo voa, né?
Então, Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, ainda muito cedo, muito jovem, né? 15 anos, mais ou menos? 15 a 16 anos. Ele era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 a 16 anos, a lição já está até falando aqui. Daniel, ele gozava, né, de elevado conceito na Babilônia. Por quê? Porque ele era da realeza, era um homem íntegro. Quer dizer dos adolescentes que estão passando por alguma prova agora, né? O Daniel, com 15 anos, ser levado, arrancado da sua família, É verdade. Ele podia ter dito assim, na vida não vale a pena não, isso é uma desgraça, Deus me abandonou. Mas ele se torna o quê? Ele encara, né? Ele encara a luta dele e ele vai vencer a luta dele. Né? Eu estou querendo dizer para os jovens, adolescentes, encare suas lutas e vença suas lutas, sem murmuração, vá orar, vá ler a palavra, vá esperar em Deus e Deus mudará a sua sorte. Você vai ter um elevado conceito na sua geração, na sua história, na sua faculdade, na sua família. Se você buscar a Deus, você vai ter esse elevado conceito. Pastor, ponto primeiro. Vai, pode ir. Então, Daniel foi despertado para orar, né? Que bom que ele foi despertado. Muitos de nós estamos sendo despertados. Olha aqui a lição, nos instigando a despertar para orar. E ainda tem o contexto, né? Ao ler, o que foi que o despertou? Ao ler o profeta Jeremias, ele observou... Eu leio, tem que ler. Tem que ler. Ele não leu? Leu. Então vou ler também. Eu vou ver aqui o que foi que ele leu. Jeremias 29:10. Jeremias, né, um profeta... Chorão, né? Ele, muito importante, você vê que Daniel já conhecia o rolo, né? Os livros os pergaminhos de Jeremias, né? Então, ele leu, era a carta, né? A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias mandou uma carta para os cativos, e aí ele leu. Aí ele leu o quê? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70, era uma profecia, 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer esse lugar. Daniel leu a carta do profeta, porque tem gente que não lê a Bíblia. Aí não escuta as profecias, não escuta as palavras de bênção e nem escuta as correções, nem sabe o que é certo ou errado. Tá? Que então, é o nosso manual de regra e fé. E aí ele leu. Aí ele lendo, foi despertado. Vai aí. Então, o pastor já frisou o primeiro tópico, né? Que o que ele leu, ele foi despertado? Diga aí. Né, qualquer sinal, o que foi que ele despertou? Sabendo que o final daquela sentença estava próximo. Próximo de quê? De acabar. Então ele já estava com mais de 60 anos lá, né? Sim, já estavam com mais de 60 anos. Então ele foi com 15, está com mais de 60, está perto de 70, vamos dizer quase 68, 15, 70, 80. Quase 80 anos. 83 anos de idade. Então, já era um octogenário, né? Já tinha mais de 80 anos de idade. Ele passou por 3 presidentes, né? 3 reinos diferentes, Daniel. Então, Daniel, ele é despertado, assim como nós também estamos sendo despertados a buscar a Deus em oração, porque o fim do cativeiro para muitos está perto. O arrebatamento da igreja está às portas, né? Então, no subtópico 1, diz assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E aí, o que é viver consagrado a Deus? É 24 horas parando os seus afazeres e viver dedicado à oração? Não, você pode estar todo o tempo fazendo o seu trabalho e em consonância com o Espírito Santo. Isto dava-lhe condições de orar, né? A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, né? Provérbios 15:8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15:29. Né? Daniel não se misturou com o paganismo. O que é se misturar com o paganismo?
nós não temos como viver no mundo sem ter amizades com o macumbeiro, com o feiticeiro, com o idólatra, com o ladrão. Nós não sabemos. Paulo diz que seria necessário a gente sair do mundo. Agora nós não podemos nos associar. O que é nos associar? É justamente concordar, andar com ele e aprovar, dizer, rapaz, você está certo. Praticar, né? Romanos 12:1 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, ou com esse presente século, né? Não se paganize, né? Isso. Então, nós temos, assim como Daniel, ele não se contaminava com esse mundo, né? A questão do paganismo. Paganismo porque chama pagão porque não tinha conhecimento das Escrituras, mas nós temos o conhecimento das Escrituras. Por isso que é instigado a nós a vivermos em consonância e em consagração. Então, Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, tá? Agora, eu quero abrir um pequeno parênteses aqui com relação à consciência, porque tem pessoas que dizem assim: não, mas o meu coração está voltado para aquela pessoa, ou para fazer isso e aquilo. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E coração aqui não é o órgão. Coração aqui é kefaleia no grego, ou seja, a mente. Tá? Então, muitas vezes, nós somos impulsionados a fazer alguma coisa. Não, mas foi a vontade do meu coração. Ele vivia de acordo com a sua consciência, mas a consciência dele estava em consonância com a palavra, direto com a Bíblia. Por isso que ele era chamado de justo e vivia consagrado com Deus. Né? É isso mesmo, pastor? Glória a Deus. Né? Então, ele vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Né? Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Ou seja, uma pessoa que viveu há mais de 2.000 anos atrás, quase 2.500 anos atrás, né? E ainda hoje serve de exemplo para nós em muitos aspectos, seja no âmbito político, porque ele era um dos presidentes de uma nação pagã, e ele ainda assim cultuava o seu Deus, vivia em consagração todos os dias, mesmo tendo saído jovem, porque poderia agora desfrutar dos prazeres que o mundo oferece. Ele estava numa nação distante, muita coisa bonita e bela que satisfazia o seu bel prazer, mas ele, diz a Bíblia, que ele propôs em seu coração em não se contaminar. Pois é, você disse que ele era presidente de uma nação. Ele foi pagã. Escolhido, né? Isso. E aí e pode um servo de Deus ser o presidente da nação? Agora eu vi, não sei se procede, saiu um videozinho numa nação africana, né? Sim. Um pastor da Assembleia de Deus. Você viu não esse vídeo? Não vi. Pastor da Assembleia de Deus, presidente de uma nação africana, foi eleito agora. Saiu nessas coisas que vai passando no Facebook, né? Entendeu? Interessante, eu não tinha visto. Não. Procure ver. Eu não quero ser, não. Eu não quero ser. Mas se Deus... Ele se destacou entre os outros ministros, e lembrando que desde aquela época, em muitos países até os dias de hoje, o cargo de presidente é um cargo simbólico, mas um cargo de muita honra e que de muita confiança, a qual é como se fosse um conselheiro, né? Era o caso de Daniel. E a escolha naquele dia para aquela função não era pelo voto, né? Não. Era o rei mesmo. Você acha que se fosse pelo voto, dentro do contexto de Babilônia, o Daniel ganhava a eleição? É boa pergunta. Ele era honesto, né? Ele era honesto, mas ele não ganhava a eleição. Por conta de que eu acho que as pessoas lá queriam colocar os seus, né? Porque não tinha rede social.
Não tinha rede social. E as mídias eram todas destinadas. Você vê que houve um conluio de um grupo né, que armaram, levaram Daniel para a cova dos leões. Por que o Daniel foi escolhido? Porque isso estava no coração de Deus e Deus moveu o rei a fazer isso, o imperador a fazer isso. É verdade. Entendeu? Faz sentido. Ele não teria sido porque... É por isso que hoje, agora o pastor já consertou aqui com relação a voltar, a contextualizar com o tempo de hoje, porque é que algumas PECs estão querendo ser votadas, né? Estão levando a plenário para diminuir... Tá aí uma coisa muito interessante, né? Diga, irmão. Presta atenção, meus irmãos, o que o irmão Ronaldo vai dizer, presta atenção, viu? Está nas mídias aí, quem está acompanhando sabe a intenção. Não tem como a gente desvincular ou descontextualizar, porque nós estamos vivendo... O que aconteceu no passado, repete, está acontecendo novamente hoje. Hoje o pastor falou das redes sociais e está tramitando algumas leis por alguns senadores, né, para restringir algumas coisas na internet, para suprimir, porque afinal de contas a internet ela tem uma visualização muito grande, né? Ela tem um alcance maior. Antigamente, na minha época... Tem outro assunto. Tem sim. Mas diga aí, que eu vou dizer qual é o outro assunto mais complicado. Na minha época, por exemplo, se a mídia pegava... entre tantos representantes para o cargo do presidente da República, ele escolhia 2, ou 6 ou meia dúzia. Aí dizia, vocês escolhem um desses 2 aqui. E aí nós escolhíamos o que a mídia principal colocava. Hoje, com as redes sociais, a gente fica vendo o que A fez, B deixou de fazer, e hoje eles querem restringir, dizendo que até os crentes são perigosos. Pronto. Né? Há um projeto aí, foi massificado a conversa sobre o assunto nessa semana, a respeito do ministro, de um dos ministros, né, do Supremo, que quer fazer cassações de candidatos cristãos, evangélicos. Porque não pode... porque seria abuso de uso da religião. Ele quer colocar a questão Deus como inconstitucional. Ou seja, quer fazer com que... Agora, tudo por quê? Preste atenção. Por que o ministro quer que se crie uma lei no Brasil que crente não possa ser votado, que ele possa ser cassado sob a premissa de que ele abusou da questão da fé e do ambiente do culto e tal e tal? Por que ele quer? Porque hoje deveria ser todo mundo crente que nem Daniel. Infelizmente tem os crentes que são, como eu disse aqui, aquela músicazinha, crente é chique. Então tem crente de todo tipo. Mas são crentes de todo tipo. Se vão para o céu ou não, é outra história. Eu quero ir para o céu, quero que você vá para o céu. Seja crente para ir para o céu. Não ser crente somente para poder ter uma nomenclatura de crente e uma fama de crente. Mas tem crente em tudo que é lugar hoje e a população é considerável. Faz a diferença. Aí, para eleger deputados, senadores, vereadores, prefeitos, presidentes, enfim, não é difícil. E aí, quem é contra, ou melhor, quem é a favor da violência, quem é a favor do aborto, quem é a favor das drogas, quem é a favor do homossexualismo, do lesbianismo, quem é a favor das drogas, da violência, da coisa, não quer que o Daniel... Quem é a favor da corrupção não quer que o Daniel assuma esses postos. Porque ele vai ser contrário. Vai ser contrário, isso é óbvio, né? Então, meus irmãos, a gente precisa entender o nosso contexto. Ler, estudar, compreender, orar. E como no nosso Brasil nós temos a liberdade de escolha,
Graças a Deus por isso. Saber escolher para não escolher quem vai nos matar. Saber escolher para quem... Ah, pastor, mas o mundo não vai se acabar? Mas se acaba, mas não vai ser... No meu tempo, eu não quero que seja o pior, não. Eu não sou que nem aquele rei, Ezequias, que Deus disse que ele ia ser entregue, que tal desse... Ainda bem que é para o tempo dos meus filhos, não sendo comigo. Que história é essa? Eu não quero nem para o tempo dos meus netos... Eu não quero mal nem para o tempo dos meus bisnetos, quanto mais para o meu tempo. No meu tempo eu vou orar, ler a palavra, buscar Deus e vou agir. Vou estar atento para eu saber me posicionar. E não aceitar essas coisas que são... E eles vão devagarzinho, de forma sorrateira, quando a gente prega, a gente é contra aqueles que armaram contra o Daniel e fica torcendo para Daniel encontrar um jeito de escapar. Aí a gente... vai dar lugar para os cão desse que quer, de alguma forma, prejudicar quem é santo, quem é correto, quem é direito, quem quer pregar o evangelho, quem quer ter liberdade de anunciar o evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, ser modelo de crente em todos os tempos. Número 2. Então, a estatura espiritual de Daniel, ele já capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Por que essa estatura? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, na questão da oração, na questão da leitura da Bíblia, obviamente nós vamos estar fortalecidos com as armaduras, né? E aí nós vamos poder ser auxílio para muitas outras questões, como o próprio Jesus disse, essa caixa de demônios não sai a não ser com muito jejum e oração, né? Então, já estou parafraseando aqui e resumindo esse ponto, esse subtópico 2. E aí, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Qual eram as profundas mudanças? Ele sabia que o tempo da redenção estava próximo. Deus havia dito, era 70 anos. Era 70 anos já. Então, nós sabemos que a qualquer momento o tempo do fim também vai chegar para as nossas vidas. Seja dormir no Senhor, ou seja o arrebatamento da igreja, porque está às portas. Muitos antediluvianos, eles não atentaram para isso e foram submetidos, ou seja, foram sucumbidos, foram pegos de surpresa. E aí nós não podemos ser pegos de surpresa, porque afinal de contas nós estamos sendo avisados que esse tempo está próximo. Então, assim, o reino da Babilônia estava em guerra com os medos, com os persas, né? Então, era na época de Nabonito, seu filho Belsazar, que ele estava na capital, a cidade da Babilônia. Então, ele cuidava dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Ele estava já embriagado, né, na festa. Mandou trazer os vasos sagrados que o seu avô, né? Era o avô, né? Isso. Era o avô dele, Nabucodonosor. Nabonido, Belsazar. Exatamente. O avô dele tinha trago. Aí, meu amigo, ele, parafraseando aqui, resumindo, ele trouxe os utensílios do templo e começou a utilizá-los, né? De forma... Colocar bebida. Colocar bebida. Então, profanando as coisas santas de Deus, né? E aí, o juízo chegou, o juízo veio. O juízo, na verdade, é inevitável. Nós falamos muito sobre Sodoma e Gomorra, mas quase a gente não fala sobre as cidades de Herculano e Pompeia, né? Sim. As cidades vizinhas ali, que eram as cidades mais horríveis com relação à orgia no Império Romano. E o que foi que aconteceu? Um dia veio o juízo sobre elas. Vai. Um dia veio o juízo sobre elas. Qual foi o dia do juízo? O dia que Deus enviou um terremoto e o Vesúvio acordou, né? O Monte Vesúvio. E aí aquelas pessoas
foram todas mortas. Interessante que se o senhor, que gosta de viajar o mundo aí, se o senhor for em Nápoles, nos dias de hoje... Eu só saí do Brasil para... Pronto, mas vai... Uruguai, Paraguai e Argentina. Pronto, mas já saiu. Mas quando o senhor for a Nápoles, o senhor faça questão de conhecer lá a região lá que aconteceu esse episódio, que até hoje os corpos estão petrificados do mesmo jeito, né? Juiz de Deus. Então, o juiz de Deus veio naquele momento lá em que uma mão, né? Uma mão, ali foi uma antropofomia, né? De forma antropomórfica. Deus, ele acaba dizendo que o reino dele acabou, né? E naquele dia não tem camarada valente, não. Os joelhos do camarada batia um no outro. E aí, rapaz, eu já vi que não tem caba valente, não. Essa semana eu fui fazer um exame de ecocardiograma em Barbalha e eu estava um pouco nervoso. E eu procurei conversar com o médico para ficar mais... tirar a atenção, né? E aí... estava falando sobre o Flamengo, né, na TV. E eu disse, doutor, o que é que o senhor acha? Eu sabia que ele ia falar no Flamengo. Eu tinha dito para ele, ó, você vem sem a máscara do Flamengo. Aí ele disse, ele veio sem a máscara do Flamengo, veio a máscara branquinha, mas ele veio falar do Flamengo. Mas é a máscara de paz, ó. Tá bom, vai. E aí o doutor estava lá com a máscara do Flamengo, né, me atendendo. E aí eu fui perguntar, o que é que o senhor acha desse comentarista, o Flavinho? Aí ele foi e disse lá uma piada, né? Ele disse, aí eu disse para ele é ateu. Ele disse, olha, meu amigo, não existe ateu na hora do aperto, não. Na hora da agonia da morte, o médico disse isso, viu? Na hora da agonia da morte, não tem esse que não clame, ai meu Deus, ai Jesus, me acuda. E aqui o reino desse camarada passou para os medos. Mas tem uns cabos que são ruins demais. O médico tá certo considerando as proporções, no geral, né? De certa forma. O mundo tudo, mas tem gente ruim demais, mano. Você não lembra da cruz, não? Tinha um cabo lá tão ruim que zombou de Jesus. Rapaz, tu não temes a Deus estando debaixo da mesma condenação. Tem gente, Ronaldo, tem gente que é... Diácono Ronaldo, tem gente que eu vou dizer uma coisa, vai. Mas aqui o bicho aqui teve medo, mas não se arrependeu. É tanto que sucumbiu, né? Aqui no ponto 2, as respostas às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelos profetas, ou pelo profeta Jeremias, né? Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Que boa palavra é essa, né? Tornando-vos a trazer a este lugar. Que lugar é esse? Trazer o povo de volta, libertar o povo. Hoje o mundo clama por libertação. Hoje o mundo clama por essa mesma boa palavra, né? Com a queda do reino da Babilônia e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos, né? E admirados. A Bíblia relata que realmente aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou seja, um decreto por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo que seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Uma coisa interessante que Ciro, ele é uma tipologia de Cristo e de Moisés também. Nós sabemos que Heródoto, por que eu estou falando o nome de Heródoto? Porque é um historiador, né? E Heródoto vai falar sobre a questão de Ciro, o Grande,
ele vai dizer que a vida de Ciro não foi fácil. Quando ele era uma criança ainda, um bebê, um sacerdote tinha tido uma revelação, né, de que uma videira muito grande crescia e dava sombra sobre toda a Ásia e pegando partes do mundo, né? E o nome do seu avô era Orígenes. E aí, Orígenes, sabendo dessa profecia, ele acreditou que era um menino. E aí, o seu copeiro, que era Harpago, o nome dele, ele manda o seu copeiro pegar aquela criança e sacrificar. E aí, quando Harpago vai sacrificar a criança, está nos anais da história, escrito por Heródoto, viu? Não é mitologia, não. Não está aqui. Na Bíblia, a Bíblia conta a história do Ciro e a importância que ele teve na história do povo de Deus, né? Mas está na história isso aí. Exatamente. Então, ele vai sacrificar o menino. Ele tem pena, ele se comove, não tem coragem de fazer. E aí, quando o rei descobre da traição, porque o copeiro, diga-se de passagem, era o homem de confiança de qualquer reino. Quando o rei descobre, o rei manda dar um jantar para o copeiro, e ele se sentiu honrado e tudo, e ele não sabia o que comia, até que veio a última bandeja e estava a cabeça do seu próprio filho, uma criança. Então, o castigo do copeiro por desobediência foi a morte do filho por não ter matado Ciro. E aí ele foi para o ostracismo, foi banido. Mais tarde, ele faz um levante, esse copeiro, e chega a colocar Ciro no trono. E Ciro, quando chega ao reinado, que tem nas mãos o seu avô, e ele tinha a oportunidade de matar o seu avô de forma inacreditável, ele poupa a vida do seu avô, né? Impressionante, ele poupa a vida do seu avô, e ele diz, assim, eu me lembrei de José, ele diz, isso foi uma benevolência porque eu tive uma revelação que o Deus dos céus me incumbiu de cuidar e libertar a terra. Ele dizendo na história de Heródoto, né? Então, ele agora passa a conquistar os povos, né? E liberta as pessoas, tanto que ele tem um hábito de não matar quem ele conquista e ainda coloca eles para trabalhar e sendo remunerado. Isso era o que a história fala de Ciro. Né? Ele morreu, Ciro, rei da Pérsia, né? Ciro Grande. Ele morre em batalha, foi enterrado em Passárgada, né? Então ele foi, por isso que a história coloca ele assim como uma tipologia de Moisés, como um libertador, porque realmente foi um homem muito bom, e a gente pode ver nas escrituras sagradas o próprio Isaías dizendo aqui que foi Deus que o levantou para que ele fizesse. Claro que Deus faz isso com o ímpio, com qualquer um. Deus ele tem esse poder, não de como é que eu digo, pastor? Não de obrigar, mas de tocar no coração. Pergunto para você, uma pergunta difícil. O Ciro era crente da Assembleia de Deus, não? Na verdade, o Ciro... Era batizado? Não. O Ciro, na verdade, ele era um conquistador e ele tinha temor a muitos deuses que ele conquistava. Mas ele teve uma revelação realmente do Deus de Daniel, a ponto de ele depois fazer um decreto falando sobre o Deus de Daniel e que todos subissem para Jerusalém. E os tesouros, ele tinha o hábito de pegar os tesouros, os despojos, mas ele fez questão de devolver todos. Todos, não quis ficar com nenhum. Impressionante. Isso. Bom, mas isso não está na Bíblia, né? O senhor já só na história, nos anais de Heródoto, né? Isso. Pois vamos lá. Continue. Tá, então, voltando aqui para o... Já vamos para o ponto 3, viu? Porque... Não, aqui, conforme a declaração, né?
A Bíblia relata que aconteceu, o 2, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Tudo, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, Efésios 3:20. Vejamos o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltar a Judá, caso quisesse. É porque muitos, na verdade, já tinham construído casas, famílias, empresas... Isso. Lá, e não tinha mais como largar aquilo para ir para uma cidade que ia começar do zero. Que não foi o caso, por exemplo, de Neemias, que tinha uma posição altíssima, copeiro do rei, né? Copeiro, pronto. Olha aí, exatamente. Copeiro, né? Mas ele, o rei disse assim, eu nunca te vi triste assim. Porque na verdade nem podia, né? Aí disse, como é que eu posso estar alegre se a minha cidade... a cidade do meu Deus, do meu povo, né? É verdade. Aí, o que é que você quer? Orou bem nigerinho, né? Essa parte não tem nada mais. Mas tá bom. Ele orou, você estava orado, né? E aí o rei disse, pronto, tudo que você quiser. Deu dinheiro, deu madeira, deu carta, mandou soldado. É verdade. Tudo que ele precisava foi tirado do rei. Receberam permissão para retificar o templo. Letra C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E D, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. É bem interessante a história, né? Então, o resultado de um despertamento proveniente de Deus, né? No terceiro ponto, o primeiro tópico diz assim: o rei Ciro foi despertado em seu espírito, né? Espírito aqui, com E minúsculo, quer dizer que houve uma motivação dele, né? Deus tocou no seu espírito, tá? E o despertou, né? Para que, talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse, né? Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava, né? Porque ele era um pagão, ele era um conquistador e ele não tinha um conhecimento pleno. Tem pessoas que são amigas do evangelho, que anda, por exemplo, ele vai na igreja evangélica, vai na Umbanda, ele diz assim, onde ele se sente bem, ele... Eu tive agora como prefeito da cidade, né? Arnon Bezerra, né? Arnon Bezerra. Eu tive na sexta-feira, porque a questão do lockdown, né? Eu descobri que Juazeiro não está em lockdown, está em isolamento rígido, não é lockdown. Certo. Né? Explique aí, por favor, o que é isolamento rígido. Não, aí deixa... Aí eu estive como prefeito, e aí eu fui dizer para ele que nós tínhamos realizado 3 Santas Ceias no mês passado, em drive-thru, estilo drive-thru, e eu não ia deixar de fazer. Queria que ele tomasse conhecimento e que eu queria me sentir permitido, para não ter ninguém aqui da secretaria, da secretaria tentando me interromper, né? Aí o prefeito disse, não vai ter aglomeração, pode fazer, não estamos em lockdown, estamos em isolamento rígido. Aí eu disse, o segundo assunto, tem mais alguma coisa? Tem um segundo assunto. Aí eu falei sobre o IPTU, que é uma lei. Nós somos amparados por lei municipal, federal e no município, né? Que os imóveis da igreja são isentos de IPTU, de cobranças de IPTU e de taxas municipais, de alvará e tal, tudo mais. Aí estamos com um problema com o terreno, uma cobrança, e ele disse, segunda-feira vai resolver. Ele disse, mais alguma coisa, pastor? Eu disse, agora eu quero que o senhor seja crente e vá se congregar comigo lá na igreja. Né? Eu te pergunto, a gente deve orar e evangelizar e querer que o prefeito da cidade seja crente, o governador seja crente, o senador seja crente, o presidente seja crente, o juiz, o delegado seja crente, ou não? Porque o Daniel não perdeu a oportunidade de influenciar Ciro. Nosso, porque nós estamos matando, não vamos dizer matando. O Daniel era um senhor de idade já e ele influenciou Ciro, que era um jovem imperador. Pregou para ele sobre o Deus Jeová, né? O homem
Quando a gente faz isso, a gente mata 2 coelhos com uma só cacetada, né? É um sentido pejorativo, desculpa. Eu conhecia cajadada, mas você usa cacetada, né? De cajado. De cajado. Por quê? Porque você vai deixar de ser perseguido e automaticamente vai se abrir as portas. Você acha que um prefeito crente vai perseguir crente, irmão? Você acha que um governador crente vai perseguir crente, meu irmão? Olha, nós temos uma lei aqui, foi até sancionada por Edinaldo Moura, a lei da cultura gospel, que vem uma verba para ser destinada para a cultura gospel. Então, só que gospel abrange tudo que for com o nome de evangelho, o espiritismo, esse dinheiro vai para ter um trio elétrico, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então, já imaginou se a gente tem um prefeito cristão, ele agora pelo menos vai, não estou dizendo que não deva distribuir conforme a cultura, mas pelo menos a nossa parte vai ter uma atenção maior. Eu fiz uma luta, olha meus irmãos, deixa eu dizer aqui, eu fiz uma luta, eu era pastor ainda na cidade do Cedro, foi a época que o pastor Pedro Ribeiro foi eleito deputado federal. Preste bem atenção. Ele foi deputado federal e o senhor Valdeci Ferreira, que foi candidato, foi vice-prefeito de Iguatu, uma pessoa amiga da gente, a família dele é tradicional na Igreja Batista. Aí o senhor Valdeci Ferreira chegou para mim, eu comprava na loja dele material de construção. Aí o senhor Valdeci perguntou: pastor Flávio, me diga uma coisa. Pronto, o deputado da igreja está eleito, o que é que o senhor espera que ele faça? Eu disse: senhor Valdeci, se o deputado federal Pedro Ribeiro ele apenas conseguir ser uma voz no Congresso contra leis injustas e imorais e contra a perseguição da justiça e da verdade, ele já fez tudo o que eu preciso. Se ele não conseguir um empenho, nenhuma emenda, não conseguir dinheiro para nenhuma obra, mas ele for uma voz contra a injustiça, contra a violência, contra a corrupção, se ele for uma voz a favor da verdade, pronto. Por mim, ele já me representa. Se ele conseguir um empenho, uma emenda para uma obra numa cidade, isso aí é lucro. É lucro, porque ele só precisa ser. Irmãos, uma pessoa que teme a Deus não vai criar leis que prejudiquem a obra de Deus. Uma pessoa que teme a Deus... Ora, esse homem, o Ciro, ele temeu o Deus de Israel. Ele temeu, ele sabia da história de como Belsazar tinha sido destronado. É verdade. Como tinha livrado Daniel da cova dos leões. Como tinha. Disse: eu lá vou me meter contra um Deus desse. Manda construir lá o templo. Diz que um pastor chegou para... Um prefeito chegou para um pastor que estava construindo... Um pastor humilde numa cidade com pouco crente. E o pastor fazendo um templo muito grande. Aí o prefeito passava, só o pastor e outro irmão trabalhando naquela obra grande. Aí o prefeito olhava assim e disse: esse pastor é doido. Como é que ele vai conseguir construir uma obra desse tamanho, com essa igreja bem pequenininha, com desse tanto de crente? Aí chegou para ele e disse: pastor, como é que o senhor vai conseguir construir uma igreja desse tamanho, com desse tantinho de crente que o senhor tem? Ele disse: eu estou confiando no senhor. Se foi para casa e disse para a esposa: aquele pastor é doido mesmo. Disse que está construindo aquele tempo confiando em mim. Mulher, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar aquele pastor. Pastor, tem um questionamento aqui. Eu queria, glória! Eu queria que o senhor respondesse, porque o senhor é o pastor da igreja, certo? Mas eu poderia ter respondido. Mas eu queria que o senhor respondesse. Tá. Certo? Se quiser também. Se não quiser... Vamos para frente. Não, então... Então, o seguinte... o seguinte...
Vou ler aqui. Não vou dizer. Olha só, para as discussões que se apresentam aqui, né? Eu tenho 2 posicionamentos aqui. Não precisamos de voz de homem para nos defender. Temos Deus que nos defende de tudo, estamos mais que protegidos. Verdade? Sim. Absoluta? Não. Tem político com o mesmo nome que diz que vai prender os pastores e padres. Deus nos livre dele como presidente. Olha, meus irmãos, a gente tem que ler a Bíblia para compreender as coisas. O Senhor Deus precisava de um senador para resolver um problema do que diz respeito ao corpo de Jesus? Ele precisava? Não. Ele não podia pegar Pedro, intrépido, e levar Pedro lá para Herodes e dizer assim, ou para Pilatos, eu quero o corpo do Senhor? O que ia acontecer com Pedro? Ele ia ser preso. Pedro foi preso. Mas Deus não livrou? Livrou. Mas não livrou a Tiago. E não livrou a Estevão. Livrou a Estevão? Não, livrou não. Livrou a Tiago? Não, Tiago foi degolado. Estevão foi apedrejado. Deus tinha um propósito, livrou Pedro da prisão. Mas o Pedro, todo corajoso, Deus não o usou para pedir o corpo de Jesus. Deus usou quem? Um senador. Um senador. Por que usou um senador? Porque o senador tinha espaço social, tinha espaço político, tinha acesso, ele tinha entrada, ingresso pela função. Aí por que Deus não usou Pedro para tirar o corpo de Jesus antes de chegar o sábado? Foi usar um senador, porque o senador, ele tinha ingresso, ele tinha como entrar. Não, se essa verdade aqui ela é absoluta, Deus tinha que ter usado era Pedro. Não, Pedro, vou lá e tiro o corpo de Jesus. Não é assim. Nós somos crentes, mas somos cidadão terreno. E tem questões que a gente precisa de entender que existem leis, existe regra, existe governo. Então, eu preciso. O irmão olha para mim e diz, pastor, eu preciso que o senhor fale comigo com... Não fale comigo não. Vai e resolva. A gente precisa, eu preciso de pessoas. Eu era pastor na cidade do Cedro. Já aconteceu aqui também, mas vou contar essa. Aí o diretor da escola federal lá disse, esse ano os crentes não fazem retiro aqui na escola. Lembra, irmã Zila? Não faz retiro aqui na escola. Aí eu fui lá com o ofício e disse, olha, o governo estadual baixou a portaria que ninguém pode gastar energia, não pode gastar água, está fechado, não vai ter retiro, não vai ter nada na escola. Disse, rapaz, não tem. Aí eu, para não desrespeitar o diretor da escola, eu olhei assim para ele e disse, não é uma decisão sua, é uma decisão do governo do estado. Tudo bem. Aí eu te pergunto, lhe causaria algum constrangimento se eu tivesse acesso ao governo do estado e eu pedisse ao governo do estado? Não, se você conseguir, não vai lhe desrespeitar, isso não vai ser uma afronta para a sua pessoa, porque se for eu não vou. Se você achar que isso é uma afronta, quebrar sua autoridade, eu não vou falar. Mas, como não depende da sua decisão, eu tenho a liberdade, eu posso procurar encontrar. Ele não acreditava que eu fosse capaz. Aí, ele disse, pode. Aí eu liguei para Brasília, deputado Pedro Ribeiro, pastor. Disse, pastor Pedro, eu estou com um problema aqui, a escola não libera. Ele disse, espera aí que eu vou mandar aqui um fax aqui era o tempo do fax. Para a diretora do crédito, diretora do coisa lá em Fortaleza e tal, aí mandou, no mesmo dia chegou um ofício, libere a escola para a Assembleia de Deus. Eu fiz o retiro, Jesus batizou, salvou, e aquele diretor me chamou para uma reunião lá, você foi botar política na história? Não, botar política não. Eu tenho jeito, meu amigo. Eu sou um cidadão, rapaz.
Eu sou crente, vou morar no céu, mas eu pago imposto, rapaz. Eu cumpro meus deveres. Eu voto. Eu pago energia, eu pago água, eu pago aluguel, eu pago IPTU, eu pago imposto, faço declaração, rapaz. Eu perguntei se isso não desrespeitava você. Eu tenho gente. Aleluia. Sabe qual é o problema? É a gente não entender as coisas. Deus usou Daniel e vai tirar o povo da Babilônia para trazer de volta sem o rei deixar. Tira o povo da Babilônia de volta para Israel se o Ciro não gosta de crente, não gosta de judeu. Volta. Volta. Ora, agora tem outro jeito, né? Tem outro jeito. Mas tem que orar, clamar, aí vai ter que ter desgraça. Morre gente, morre reino, abre-se mar. Qual é o caminho que a gente quer? Eu dependo de Deus. Mas se eu disser que não dependo do homem, nem o irmão vai acreditar mais no pastor. Pastor, ore por mim. Não, ore você. Não, nós temos referenciais. Daniel é um referencial. Eu sou um referencial. Você seja um referencial. Glórias ao Senhor. Aleluia. Bora, Ronaldo. Manda aí. Terminei a lição, não. Ai, Deus. O resultado de um despertamento. E eu estou despertado. Eu estou vendo. Vai, despertamento. Eita, meu Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que Ciro ele passou a ver a Deus como o Senhor dos céus, né? O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição, teve que comer capim, né? Passar 7 anos vagando pelo mundo feito um animal. Então, cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, ou seja, os céus, a natureza é uma prova irrefutável da existência de Deus sobre a face da terra, né? Então, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado, a sua baixeza, Saulo, ele era um assolador, um perseguidor, fazia e desfazia, mas quando se encontrou, quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? E aí a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo, né? Então Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Olha o caso de Zaqueu, né? Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, quando ele vivia numa vida que a Bíblia diz em Provérbios 14, 12, que há caminhos que aos olhos do ser humano parece bom, parece direito, porque nós temos o nosso próprio senso de justiça. A Bíblia diz em 1 Coríntios, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não acharíamos culpa nenhuma. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos, porque a palavra do Senhor é quem nos mostra isso, aí é outro patamar, é outra coisa. Mas Zaqueu, quando ele ouvia falar de Jesus, mas quando ele agora ouve Jesus falar, quando ele tem um encontro com Jesus dentro da sua casa, aí ele diz assim:
Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus, vendo uma declaração dessa, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então não há como ter um verdadeiro encontro com Jesus se não tiver uma aproximação através da oração, através da intimidade com a palavra. Mas uma vez feita, Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, muitas vezes oprimidos, revoltados com a vida, porque as coisas não acontecem com você. Veja o caso de Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele estava com doenças psicossomáticas. O que é isso? Uma doença da alma, que nós chamamos hoje, mas que reflete no mundo, no corpo humano, no exterior. Ele diz que sentia picada nos rins, o coração dele se azedava, ele sentia taquicardíaca, né? O coração batendo forte, ele não conseguia viver em paz. Por quê? Porque ele via a prosperidade dos outros, que não temia a Deus, que vivia numa vida dissoluta, e ele se achava em aperto todo dia. Trabalhava, era dizimista, enfim, era um camarada fiel. Ele mesmo estava se colocando como uma pessoa fiel, mas vivia num aperto direto. Os outros se achavam em segurança. Mas aí ele diz que entendeu o fim de todas as coisas quando ele entrou no santuário de Deus. Irmão Ronaldo, eu quero, nesse finalzinho, pastor, vai lá em cima, depois ele desce, né? Eu já desci aqui, ó. Olha aqui, meus irmãos. Meus irmãos, eu já fui curado orando. Eu já fui curado, pastores colocando a mão sobre a minha cabeça. Eu fui curado na oração. Eu já fui curado orando por mim, na minha cabeça. Meus filhos já foram curados dentro de casa. Assim, coisas impressionantes. Mas eu, quando tive a crise de vesícula por várias vezes, ninguém orou tanto quanto eu para poder Jesus quebrar as pedras da vesícula. E eu ficar, porque eu não queria parar as obras, as construções, a evangelização. Jesus, como é que eu vou passar um mês inteiro deitado? Não, eu não quero. Senhor, me cura. Eu orei, eu fui na casa do pastor Antônio José no Iguatu, lá, eu e Maria, dobramos o joelho lá para eles intercederem. Aquelas mãos que oraram por mim me curaram. Oraram. Pedi oração por tudo, todo mundo que chegava na minha casa, todo pregador que chegava na minha casa, todo cantor que chegava na minha casa, eu dobrava o joelho. Teve um cantor que disse: eu posso orar pelo senhor, se você vai orar por mim, para Jesus me curar agora. Jesus não me curou. Eu precisei de quem? Do médico. O médico, o homem. Aí eu disse assim: Deus usa a mão do médico. Aí eu digo assim: Deus usou a mão do médico, mas Deus não podia ter quebrado as pedras? Meus irmãos, tem o sobrenatural convencional e o sobrenatural inexplicado. Eu estou querendo explicar sobre essa discussão, né, que é uma discussão política, para se contrapor à realidade que nós somos um povo hoje numeroso e somos gente, nós somos professores, somos advogados, nós somos delegados, nós somos mecânicos, somos carpinteiros, somos gari, todo mundo é gente e todo mundo tem suas habilidades. Aí Deus agora não salva mais um político? Deus não salva um militar? Que história é essa, meus irmãos? Deus vai salvar em todos os ambientes. O que é ilegal vai ser tirado. A ilegalidade. O irmão tinha um negócio que o nome do negócio era São José. Aí, quando se converteu, todo crente, todo mês contribuindo para a obra, evangelizando, aí eu disse: pastor, tem algum problema? Essa aqui é uma marca já antiga dos avós, São José.
Eu digo, eu não digo nada. Jesus te chamou, você não tinha São José? Tinha. Eu não digo nada. O Espírito Santo vai lhe dizer. Pronto. Quando for um dia, o Espírito Santo disse para ele, bota um nome aí de outro nome bonitinho. Aí deu o nome bonitinho, pegou até hoje. O que não for legal vai ser tirado. Mudou o nome, mas ficou na mesma função. Muda o... Entendeu, meus irmãos? Então, queridos, eu queria que os nossos irmãos, vocês vão me ouvir, eu sou pastor, eu vou orientar. Agora, não sou escândalo, não sou vergonha para ninguém. Estou 16 anos aqui, 21 anos como pastor. Eu não tenho nada dado por política. Eu tenho crédito. Eu não tenho nada dado por política. Mas eu vou ensinar, assim como ensino sobre economia, sobre sexualidade, sobre sociedade, eu ensino sobre política. Ensino aqui, ensino no altar. Vou ensinar e vou reconhecer. Deus não vai usar a mim, que eu não quero, para isso. Mas Deus vai usar o povo dele na terra. E vai usar o senador José de Arimateia para tirar o corpo de Jesus. E vai usar o Pedro Ribeiro, que usou naquela época para mim. E vai usar quando eu precisar. Quando eu orar aqui, Deus não me der uma resposta, eu tenho outro caminho. Eu tenho o médico. Quando eu orar para Deus mandar dinheiro para pagar as contas aqui, aí orei, chorei, clamei, jejuei e não veio dinheiro, eu vou lá no irmão no banco e faço um empréstimo e pago. Como foi que eu paguei o projeto Josué? O dinheiro não caiu do céu, fui atrás dos mecanismos. Está pago. Sou vitorioso. Então entenda, meus irmãos. Para quem tem discussões sobre essa questão, entenda. Deus usa os mecanismos humanos. Usa pessoas. Amém? Mas nós temos que orar e ler a palavra. Se a gente ler a palavra, aí a gente compreende. Olha só o que Daniel descobriu. Ele disse, rapaz, 70 anos. O que é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar do rei. Eu vou pregar para o rei. Eu vou ganhar o rei para Jeová. Hã? Aí o rei disse assim, bom, pode pegar aí. Quem quiser ir para Jerusalém, tem tudo para ir. Pode ir. Ô, glória. Literalmente foi desse jeito. Acabou? É o outro. Vai lá. Literalmente foi dessa forma mesmo. Foi desse jeito. Mas foi uma lição ótima, viu? Teve... Aleluia! Eita glória! Pode fazer aí as considerações finais. Meus irmãos, quanto nós temos aí 70... Olha, escuta aqui que eu vou para os avisos. Ninguém sai ainda não. Não dê a bênção apostólica. Ninguém sai ainda. Hoje, meio-dia, programa Palavra Verdadeira. Programa Palavra Verdadeira. Olha, e eu vou dizer mais. Eu convivo sem dificuldade nenhuma com pontos de vista contrários. Não tenho dificuldade nenhuma. Agora, eu não me excuso de ensinar. Não me excuso. Eu não me excuso de ensinar. Certo? Nós vamos morar tudo no céu e glória a Deus. Meio-dia, programa Palavra Verdadeira, na TV Verde, canal 13. Brisanet, quem tem Brisanet, você coloca canal 137. Ou então você vai no Facebook, vai ser replicado no Facebook. 18 horas, culto missionário, culto de missão. O Kevin vai sempre lutar, enquanto estamos aqui, não tem oferta nas congregações, nem na sede, levanta-se uma oferta de R$1.045, pelo menos um salário. Eu já disse para o Kevin que a minha oferta de R$100 está garantida, então só falta 945. Ele vai fazer essa campanha à noite para poder mandar para a missão transcultural, né? Porque os irmãos estão lá na missão transcultural, eles podem orar muito. Se a gente não mandar o dinheiro daqui, aí como é que eles vão pagar as contas lá? Então, tem que se mover aqui. Tem que dizer, Jesus, usa os irmãos lá, usa o pastor, usa tal. Ok? Então, segunda-feira, culto de oração, eu vou estar com o missionário Everardo. Na quarta-feira vai ser o culto senhora. A última aula do curso bíblico dinâmico vai ser na quinta-feira. Excepcionalmente, na quinta, tá? E eu termino aqui dizendo, tenho ainda 71, mas meus irmãos, tinha 71, ninguém desligou. Não desliguei ainda não, estou terminando. O povo abençoado. Eu estou precisando de gente. E Deus quer que eu conte com você.
porque ainda falta. Esse mês de julho eu quero pagar o último saldo negativo que tem ainda do projeto Josué. E estou fazendo uma campanha na sede, da sede de congregações. Tudo proporcional. Tem congregação que vai dar uma oferta só de R$85, R$75. Porque a congregação só tem não sei quantos irmãos e a renda lá é pequena. Então é proporcional. É 1%, aliás, esqueci como foi que eu fiz, mas tem congregação que é 75. A sede nossa, tem que dar uma oferta de R$2.000, distribuída entre nós. 4 irmãos me disseram que iam dar oferta, 4 já vai em 320 reais. Para 2.000, 4 irmãos, assim? 3 irmãos disseram que davam 100. E outro deu 20, foi com 320 reais. Então, até o final do mês, estamos lutando para a gente concluir e zerar as contas, porque dia 1º de agosto eu quero começar a construção da congregação do Triângulo. Em nome de Jesus, eu quero começar a construção da congregação do novo Triângulo, a nova congregação do Triângulo. Então, nós temos um saldo negativo de R$10.000 do Tesouro, ainda do projeto Josué, que a gente veio baixando. Quando entrou a pandemia, estava 22, está em 10. Sem parar, obras, construindo, sem ter arrecadação de oferta, mas Deus é bom, misericordioso, e os crentes são fiéis. Eu quero que você continue. Quem não está dizimando, devolva seu dízimo, oferte, participe dessa campanha comigo, me ajude. Termina o mês de julho, zera as contas. Eu quero entrar pelo menos com alguma coisa positiva, e eu começo a construção do Triângulo para a glória de Deus, sem parar nenhuma obra que está sendo feita. Nós estamos com várias obras para a glória de Deus. Eu estou animado. Eu estou falando em dinheiro e aumentou. Era 71, agora está em 77. Viu? É porque são 16 anos do pastorado. Eu sei em quem eu tenho crido, e os irmãos sabem quem tem crido, mas sabem quem é o pastor de vocês. E eu louvo a Deus por essa confiança. Glórias ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Cione. Melhorou aí, senhor, no som? Acho que era o seu microfone. Ou o seu celular, alguma coisa, mas tudo bem. Final de mais uma EBD, muito abençoada. O próximo domingo, nós vamos estudar sobre um milagre, despertamento espiritual, um milagre. Um milagre é a próxima lição. Ronaldo, você vai estar comigo novamente aqui, tá bom? Tem sido bom, a gente conversa, a gente ri, se alegra, né? Aleluia. Então, faz a oração final que eu dou a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, nesse exato momento, nós queremos te agradecer, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ter falado do teu amor, desse despertar, meu Deus, para que cada dia a gente venha viver de uma forma mais íntegra diante da tua face, do teu Espírito Santo. Perdoa as nossas imperfeições. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos irmãos que tem pedido oração, que não tem compreendido também, meu Deus, a tua palavra, que não tem compreendido muitas vezes, meu Deus, a forma que é colocada as coisas. Mas abre, meu Deus, o nosso entendimento para sermos pessoas melhores e vivemos de conformidade contigo, Pai. Meu Deus. Abençoa logo mais também todos os trabalhos, as lives dos nossos irmãos. Que vidas possam ser alcançadas através da tua gloriosa e santa palavra. Abençoa a vida do nosso pastor, meu Deus, sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos. Glória a mim que falo contigo, os teus filhos que estão precisando de um milagre. Meu Deus, que será a próxima lição para nós cada dia mais exercitarmos a nossa vida em oração para aquele milagre venha ser proferido nas nossas vidas. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós temos oração todo dia, 5 horas, 5h30 da manhã na sede, 5h30 da manhã. Amanhã é um culto de oração, eu gostaria que a gente batesse recorde aqui. Nós estamos falando que tem que orar e ler a palavra, despertar. Vai ser um culto maravilhoso amanhã, missionário Everardo, louvando a Deus com o seu violão e pregando, né? Vai ser uma bênção.
Tá bom? E eu quero mandar aqui a paz para a nova irmã. Aceitou Jesus ontem, reconciliando a Benigna, aqui da rua Dom Pedro II, no culto Santa Ceia. Benigna, Deus lhe abençoe, esteja no culto. E Marcelo, também novo convertido, aceitou Jesus durante essa pandemia. Venha ao culto hoje, Marcelo. Nosso culto, irmão, é online, mas alguns irmãos acabam vindo, né? 2, 3, 4, 5. A igreja, eles ficam todos distantes um do outro, de máscara. Tem álcool em gel, tem problema nenhum. Pastor, eu posso ir? Venha, se você for preso, eu vou com você. Não tem problema, não. Vamos dar glória a Deus. Nunca houve aglomeração, nós não quebramos uma regra, estamos dando glória a Jesus, abençoando a cidade com oração. Eu até disse, prefeito, venha ser crente, venha congregar conosco. Duvido que seja amaldiçoada uma pessoa que congrega com a gente. É abençoado. Amém? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. A vitória é nossa. Bom almoço. Deus abençoe. Obrigado. Compartilhe, meus irmãos. Compartilhe este vídeo.